caros leitores dessa internet, hoje conversaremos novamente sobre Júlia Lopes de Almeida. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal com 5 curiosidades sobre ela, no qual eu apresentei a autora, a sua obra e também alguns fatos curiosos a respeito de ambas. E no vídeo de hoje eu vou sugerir a vocês 3 contos para quem quer começar a ler Júlia Lopes de Almeida, para quem quer dar aí o primeiro passo para ler a sua obra. Quando eu li esses contos, eu fiquei muito chocada com as histórias deles, sobretudo porque em alguns contos a Júlia trabalha temas que são considerados tabus ainda hoje, então eu fiquei pensando muito como foi a recepção desses contos naquela época, até mesmo antes de pensar a recepção. Como que ela teve essa coragem para publicar textos que traziam temas tão polêmicos? Então eu fiquei muito admirada com isso, além, é claro, da qualidade da sua escrita. Eu não lembro exatamente em qual disciplina, com qual professor, mas a primeira vez que eu tive contato com a Júlia Lopes de Almeida foi através do seu conto A Caolha, quando eu estava na graduação de letras. E logo quando eu li esse conto eu fiquei bastante chocada, porque ele realmente é um daqueles contos que te dá um soco no estômago. E é justamente por esse conto que eu queria começar. Então, indico demais o conto A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. Gente, que conto surreal, sensacional. Surreal no sentido não de ter algo assim do além, mas surreal de acordo com o quanto você fica chocado, sabe? Porque ele é um conto bem impactante, podemos dizer. Desse conto, nós vamos ter a história de um homem e a sua mãe, digamos assim, são os dois personagens centrais da trama. E este homem, ele sente muita vergonha da sua mãe e tudo mais, porque ela é bem excluída da sociedade devido a um problema que ela tem no olho. Por isso, o título do conto é A Caolha. E devido a esse problema que ela tem no olho, o olho dela fica, de certa forma, vazando o tempo todo. Então é algo que acaba sendo bem incômodo para as pessoas ao redor dela, que acabam se afastando. E esse filho também começa ali a gerar certa repulsa. Mas a gente sabe na história, por alguns indícios, que ela nem sempre foi assim, ou seja, ela não nasceu com isso. Alguma coisa durante a sua vida ocorreu para que fizesse com que ela ficasse nessa condição. E aí o conto meio que vai nos conduzir para revelar o que aconteceu com ela. E quando você descobre, você fica tipo, uau, Júlia Lopes de Almeida, uau! Leiam A Caolha, portanto. E o próximo conto da Júlia Lopes de Almeida que eu conheci foi outro conto que pra mim foi tipo, assim, para comprovar o quão impactante a escrita dela é. Eu já tinha até mesmo um pouco esquecido, porque já fazia um bom tempo que eu tinha lido A Caolha. E aí, no doutorado, eu fiz uma disciplina, assim, incrível com a professora Milena. E nessa disciplina, a professora nos trouxe alguns contos da Júlia, porque nós estávamos trabalhando com a modernidade na literatura brasileira, então a Júlia ali era uma grande representante disso. E nós lemos alguns contos da Júlia, portanto. E assim, esse conto, quando eu li, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como que alguém pensa nisso? E sim, Júlia pensou. Bom, é o conto Os Porcos, que eu inclusive acho que até já mencionei aqui no canal em outros momentos. Nesse conto nós temos a história, então, de uma moça que ela tem uma condição ali muito pobre, ela e a sua família são empregados numa fazenda e ela acaba tendo um caso com o filho do patrão. E é claro que devido à condição social, devido àquela época cheia de preconceito, cheia de estigmas, então essa moça já sabia que esse filho do patrão infelizmente não iria reconhecer o seu filho, a sua família já sabia disso, e o pai dela fica extremamente bravo por ela ter tido esse envolvimento amoroso. E aí ele diz que quando esse filho nascer, ele jogará aos porcos. Então nós vamos ter aí um desenrolar muito pesado, vamos ter um contato maior com as verdades, essas realidades cruas daquela época, sabe? Sem enfeites, sem aquela noção idealizada de que antigamente tudo era melhor, de que, nossa, tudo era mais glorioso, tudo era mais bonito, mais sincero. A gente acaba idealizando muito esse passado, só que na verdade a situação para as mulheres nesse passado não era nada favorável, sobretudo se você era uma mulher negra, se você era uma mulher pobre. Esse conto é chocante, então leiam também Os Porcos, de Júlia Lopes de Almeida.
E o terceiro e último conto que eu vou indicar para vocês hoje é o caso de Ruth. Esse conto também, assim, eu achei impactante. Esse é um daqueles contos que trazem à tona tabus da sociedade. Então nós vamos ter ali a história de uma moça, que é a Ruth, e ela está ali noiva. Então é um casamento de certa forma arranjado, porque naquela época as mulheres não decidiam absolutamente nada, eram suas famílias que traçavam os seus destinos. E aquela família da qual Ruth fazia parte parecia ser aquela família estrutural, tradicional, aquela família de comercial de margarina que parece perfeita, sabe? Tem uma condição social muito boa, enfim, a mulher daquele jeito que a sociedade espera que ela seja. Só que havia um segredo muito macabro, um segredo muito duro dentro dessa família, e a Ruth acaba carregando esse peso, um peso que não deveria ser dela, uma culpa que não deveria ser dela, melhor dizendo. E aí, para vocês descobrirem o que é, vocês têm que ler o conto, mas é algo assim tão forte para ela, e é injusto, porque a mulher se culpa por uma culpa que é do homem, então tudo recai sobre a mulher de uma forma ou de outra, sobretudo naquele tempo em que, se as coisas davam certo, parabéns para o homem, se as coisas davam errado, culpa da mulher. É um conto muito forte, então nós vamos ter ali vários gatilhos, vejam realmente se vocês tiverem estômago. E então a Ruth está prestes a se casar, só que esse segredo terrível que ela guarda está incomodando ela, está prendendo ela, e ela sente que ela deve contar ao seu noivo esse segredo antes do casamento. E aí, quando ela revela esse segredo para ele também fica muito impactado, e o desenrolar dessa história é bem duro. Então leiam se vocês gostam dessa literatura que realmente te toca, que realmente mexe com você, te deixa impactado. Esses dois últimos contos que eu falei para vocês, Os Porcos e O Caso de Ruth, estão aqui nessa coletânea de contos que foi lançada pela Dark Side Books, que é Medo Imortal, com seleção de Romeu Martins, que na minha opinião selecionou muito bem os contos que estão aqui presentes. E nessa coletânea, então, nós temos ali contos obscuros, insólitos, sobrenaturais, ou que tem uma temática assim meio diferente, meio gótica, enfim, tudo isso que a gente pode dizer que é estranho, que é inóspito, que é insólito. Que são, então, contos aí de grandes autores nacionais, mas autores que fizeram parte da Academia Brasileira de Letras, então os imortais. Contudo, a Júlia Lopes de Almeida está aqui e ela não fez parte da academia. Mas, se vocês já assistiram ao vídeo de curiosidades sobre Júlia Lopes de Almeida, que é o vídeo que eu gravei aqui, que eu já postei anteriormente, que estará ali no primeiro comentário fixado o seu link, vocês já sabem por que a Júlia Lopes de Almeida não participou da academia, mas por que hoje a gente diz que ela deveria ter participado, que a gente consegue enxergar que ela merecia. Então vejam o meu vídeo para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero firmemente que vocês tenham ficado interessados em conhecer mais essa autora, que é uma autora incrível e que merece mais espaço na nossa literatura. Ela já tem sido aí mais estudada, mais lida nas universidades, mas o meu intuito de trazê-la aqui no YouTube, lá no meu Instagram também, é para que ela seja mais conhecida entre o público, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Então curta o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, e se já forem inscritos, verifiquem se o sininho está ativado, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados. É isso, e vejo vocês no próximo vídeo.